Oi, gente, professora Clarice Fernandes falando aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre formação de preço de venda no nosso módulo de finanças. A formação de preço de venda, antes, na aula anterior, a gente teve que entender sobre custos, despesas, né? E se eles eram fixos ou variáveis. Por quê? Porque essas informações vão nos ajudar agora a formar o preço de venda de um produto. Levando em consideração os custos são muito importantes para formar o preço de venda, como a gente pode ver aqui no material, mas também é importante que a gente leve em consideração a nossa concorrência, que a gente leve em consideração o nosso público-alvo e também o que a empresa espera de lucro, né? Então, o custo é um dos pilares, mas nós temos outras três informações muito importantes. Como nós estamos no módulo de finanças, nós vamos falar sobre os custos. Eu coloquei aqui no material que pequenas empresas ou empreendedores, eles erram muito, porque eles acabam pegando o custo variável, lembrando que custo variável é tudo que está ligado ao produto, né, a produção dele ou a compra dele, mais o lucro. E aí ela acha que tá tudo bem, né? Então, se eu comprei um produto a R$ 10, eu vou lá, coloco 100%, né, e vendo a 20 e tá tudo certo. Isso pode gerar lucro e a empresa crescer? Pode, mas também pode ser um grande erro. Por quê? Talvez esses R$ 10 aí que está sobrando não seja suficiente para pagar todas as despesas e custos fixos. Então, por isso que é importante conhecer esses valores para saber se isso vai dar certo ou não, tá bom? E muitas vezes a empresa fala: ah, peraí, acho que eu coloquei muito caro, estou vendendo pouco, então eu vou vou baixar o preço para vender mais. E não dá certo, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai aprender dois tipos de ferramentas utilizadas para formar esse preço de venda. Uma delas é a margem de contribuição, bem conhecida, e a outra é o markup. O markup é mais utilizado em empresas, tá bom? Vamos lá, gente, ó, margem de contribuição. De acordo com o Borner, que é o autor de um livro, né, que fala sobre esse assunto, ele fala que margem de contribuição é o montante das vendas diminuídas dos custos variáveis. A margem de contribuição unitária, analogamente, é o preço de venda menos os custos variáveis unitários do produto. Sendo assim, podemos entender de forma simplificada que margem de contribuição é simplesmente o restante do valor bruto das vendas após os gastos variáveis. Importante, o valor da margem de contribuição deverá pagar todos os custos e despesas fixas e também gerar o lucro da empresa. Então, vamos lá. Quando eu coloco, igual eu dei o exemplo, meu produto custou para produzir ou eu comprei ele a R$ 10, eu coloco ele a 20, eu falo R$ 10 é lucro. Não. R$ 10 tem que pagar as minhas despesas fixas, um exemplo, a conta de água, se a empresa não tiver como água como custo variável, a conta de luz, se ela também não tiver, né, como custo variável, ela tem que pagar o telefone, a internet, salário de funcionário fixo, né, que tenha, tudo que é fixo ela vai ter que pagar e sobrar para o lucro, ok? Então, margem de contribuição é o quê? É o valor, quando eu tiro o custo variável, é o que sobra, então é o que vai contribuir para o meu lucro e para pagar as minhas contas. Lembrando que primeiro você paga as contas e depois você pega o lucro, ok? Vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil de nós entendermos, ó. O exemplo é de uma confecção de camisetas, então a fabricação de camisetas. O custo variável de cada camiseta ficou em R$ 11,60. Esse valor eu apurei como, né? Pegando aí, ó, o gasto com matéria-prima para produzir camiseta, eu preciso do tecido e preciso da linha, basicamente. Quanto eu gasto com mão de obra, costureira e arrematadeira, porque neste caso aqui eu não estou pagando um salário fixo, eu estou pagando por peça produzida, sabe? Aqueles locais que mandam para a costureira, lá para a oficina, e eles pagam por peça. Então, neste caso, vai para o custo variável. Caso eu pagasse um salário para essa costureira e outro salário para essa arrematadeira, fixo, ou seja, se ela produzisse 10 peças, ela ia receber esse valor, se ela produzisse 100 peças, ela ia receber esse valor, aí não seria custo variável, seria custo fixo, beleza?
E aí a margem de contribuição ia ter que pagar. Mas aqui eu estou pagando por peça, então cada peça produzida e arrematada, eu já coloco no valor aí do custo variável. Eu também coloquei quanto é gasto com energia elétrica, né? Porque aí a gente conseguiu apurar o custo de hora por máquina. É possível a gente ver isso, né? Até nos nossos eletrodomésticos, nós temos aí, hoje em dia eles vêm já com a informação do que eles gastam, né, por hora. E também apurei quanto é gasto com embalagem e etiqueta. Embalagem, eu não vou mandar a camiseta sem a embalagem, nem vou mandar para o meu cliente, né, sem a etiqueta. E nós também vamos considerar, para saber a margem de contribuição aqui, a despesa variável, né? Lembrando que despesa é aquilo que não está ligado diretamente à produção, mas é necessário para que a empresa funcione. E no caso aqui da confecção de camiseta, uma despesa variável dela é a comissão sobre a venda. Então, cada camiseta vendida, a pessoa recebe 20% do preço de venda de cada item. Vamos lá, como é que fica a margem de contribuição unitária? Aqui tem a fórmula, tá bom, gente? Ficou um pouco grande porque eu coloquei o que significa cada sigla, né? Então, a MCU é a margem de contribuição unitária. Essa é a fórmula que você sempre vai seguir, você só vai substituir pelos números. Preço de venda unitário, que é o PVU, menos custo variável unitário, que é o CVU, menos as despesas variáveis unitárias, que é o DPU, se houver, né? Então, resumindo, fica MCU igual a PVU menos CVU menos DPU. Claro, estou entendendo nada. Vamos já lá para baixo e já vamos entender no exemplo aqui como que ficaria. Primeiro, eu tenho que pensar que preço de venda que eu vou utilizar, né? Qual preço que eu estou pensando em colocar. Se a empresa já existe, eu vou colocar o preço que é vendido. Então, aqui a confecção de camisetas, ela pesquisou, né? Fez lá a lição de casa dela, do público-alvo, da concorrência, e ela está querendo colocar cada camiseta R$ 24,30 para vender. Legal. Então, eu coloco aqui na fórmula, ó, MCU, que é a minha margem de contribuição unitária, ou seja, por camiseta. Eu vou colocar aqui, ó, 24,30 menos os 11,60. O que é os 11,60? É o meu custo variável unitário, que eu apurei lá em cima. Menos 4,86. Da onde saiu 4,86? Lá na fórmula, não é DPU? DPU, despesa de venda unitária? O que acontece? A minha despesa variável, não é despesa de venda não, gente, despesa variável. A minha despesa variável unitária é a minha comissão. Então, o que eu fiz? Se eu estou querendo vender a R$ 24,30, eu fui lá na calculadora e peguei 24,30 vezes os 20%. E aí eu alcancei a comissão que vão ganhar se eu vender por R$ 24,30, que vai ser R$ 4,86, beleza? Então, eu diminuo tudo isso pelo preço de venda e chego na minha margem de contribuição unitária, ou seja, por 1, que vai ser R$ 7,84, né? O que esse R$ 7,84 representa? Ele representa que por camiseta eu vou ter essa margem de contribuição que não é o meu lucro, gente. Eu não paguei aluguel se eu tenho aluguel, eu não peguei salário fixo de funcionário, eu não paguei todas as outras despesas aí que eu tenho para pagar na minha empresa, beleza? Vamos supor, né, que essa empresa ela está pensando em vender ou ela já vende 380 unidades no mês dessas camisetas. Qual vai ser a minha margem de contribuição total, né? Eu pego lá a margem de contribuição unitária que eu obtive, que é os R$ 7,84, e multiplico pelas 380 unidades, que é a segunda fórmula aí, gente. Margem de contribuição unitária é igual a margem de contribuição total, né? MCT, é igual a margem de contribuição unitária vezes a quantidade de itens vendidos. Então, no nosso exemplo, eu vou chegar no valor de R$ 2.979,20. Gente, esses R$ 2.979,20, eu preciso o quê? Eu preciso pagar todas as minhas despesas fixas e, se sobrar, eu vou ter lucro, ok? Então, margem de contribuição não é lucro. A margem de contribuição é um valor que eu tenho, que sobrou lá do que eu usei para produzir o meu produto ou para comprá-lo.
e eu vou ter que pagar todas as minhas despesas, beleza? Continuando aqui, a gente tem um exercício, então, por favor, eu peço que você faça este exercício para ver se você entendeu esse conceito da margem de contribuição. Eu vou explicar aqui para quem tiver alguma dúvida, porque tem algumas questões em cima desse exercício. A fábrica Amo Sapatilha está pensando em vender cada par de sapatilha a R$ 14,90. Então, isso é o possível preço de venda, né? Os custos variáveis que ela já conseguiu obter são de tecido, né, que é a matéria-prima, ela vai gastar R$ 2,55. A palmilha custa R$ 1,20. A linha que ela usa para produzir cada par de sapatilha ficou 16 centavos. Outros tipos de aviamentos que ela pode usar na produção da sapatilha ficou 28 centavos. A caixa, né, que é a embalagem da sapatilha, ficou 1,23. O papel, geralmente aquele papel de seda que vai dentro da caixa, ficou 8 centavos. A etiqueta ficou 34 centavos. Energia elétrica por par produzido ficou em 98 centavos. E cada vendedora ganha comissão de 12% sobre a venda do par. Aqui o frete não é pago pela empresa, quem vai pagar é o próprio comprador, então ele não entra nessa conta, tá? Olha só, as perguntas. Gente, antes de fazer exercício, você lê ele todinho, aí depois você vai para as perguntas para saber o passo a passo do que você tem que fazer. Eu vejo que o pessoal às vezes fica desesperado. Ai, nossa, é um monte de coisa. Calma, vai lá para o exercício, vai lá para a pergunta, né? Qual será a margem de contribuição unitária? O que você faz? Você vem aqui, ó. Olha aqui a fórmula. Margem de contribuição unitária. É o quê? É o meu preço de venda unitário, menos o meu custo de venda unitário, menos a minha despesa variável unitária. É isso? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui. Eu tenho as informações do custo variável? Tenho. Vou ter que somar todos esses valores. Eu tenho o preço de venda? Tenho. Eu tenho o valor, alguma despesa, né, variável? Tenho, que é a comissão. Então, eu vou ter que apurar essa comissão em cima do preço de venda. Coloco na fórmula e respondo a primeira pergunta. A segunda pergunta, se a empresa vender 2.400 pares, qual será a margem de contribuição total? Só vou conseguir responder essa se eu pegar e tiver já a margem de contribuição unitária. Eu venho aqui, ó, na segunda fórmula e vou pegar. Margem de contribuição total é igual ao quê? Ao valor que me deu lá da margem de contribuição unitária vezes a quantidade total, que no caso aqui é 2.400 pares. Respondi. Fiz essa conta, respondi. Aí vem uma terceira pergunta, que é uma opinião sua. Você acredita que este preço de venda está bom? Justifique sua resposta. Então, eu quero que vocês me falem. Vocês acham aí, com base nas informações que vocês fizeram, que esses R$14,90 tá bom? Se você responder não, você me fala por quê. Se você responder sim, você também me fala por quê, tá bom? Então, depois me manda a resposta dessas informações, beleza? Agora a gente vai para o segundo tipo de forma de calcular o preço de venda e eu vou usar o mesmo exemplo. Antes de ir para o segundo, eu acabei de lembrar de um negócio bem bacana. Muitas vezes você pode achar difícil, porque é o seu primeiro contato, né, com essa informação aí, mais de contribuição, nome meio esquisito e tal, mas não é. Eu vou dizer para vocês, o que é mais difícil, vamos pegar o exemplo aí da Amo Sapatilha, é saber quanto que eu gasto de linha. Porque eu não vou, né, eu vou comprar um rolo enorme de linha, então eu vou ter que parar um dia, mas isso faz muita diferença. E vou ver lá, peraí, eu gastei, sei lá, 2 metros de linha. E cada rolo de linha vem 100 metros. Aí eu paguei tanto, e aí eu vou fazer a divisão para descobrir quanto, né, que eu gastei em cada par de sapatilha, certo? Isso, gente, dá muito trabalho, que é obter as informações dos gastos, ok? Mas a gente consegue sim obter. Mas eu queria deixar claro que isso é o que vai dar mais trabalho. Fazer a continha é só colocar na fórmula, tá bom? E entender o que é custo variável e o que é custo fixo. Continuando, então, no markup. É
ferramenta utilizada para formar o preço de venda. Com ela, poderemos garantir o pagamento dos custos e despesas fixas e variáveis, além da margem de lucro pretendida. Então, a gente vai ver aqui que tem uma forma da gente fazer markup que você consegue colocar a margem de lucro. Lá na margem de contribuição, não é uma certeza que você vai ter lucro. Por quê? Porque todo aquele valor que resta, que é a margem de contribuição, você vai ter que pagar as contas fixas e depois talvez sobre lucro. Então, não existe certeza, tá bom? Então, esse é um diferencial do markup. Ele é um índice que será sempre multiplicado para alcançar o preço de venda. Então, quando a gente fizer a conta aqui do markup, vocês vão ver que a gente vai ter um índice que você vai multiplicar. Geralmente, quem usa muito markup são indústrias que trabalham por encomenda. O que seria isso, gente? Máquinas produzidas, sabe, só para aquela empresa. Então, aí eu levanto todos os custos para produzir e jogo esse índice do markup que vai me ajudar a pagar todas as contas fixas e também a minha margem de lucro, dependendo da forma que você utilizar o markup, certo? Vamos lá, ó. Importante, existem duas formas de obter o markup. Tem o markup com a multiplicação e o markup com a divisão. Aqui nós vamos aprender o markup multiplicador, que é o mais utilizado. Geralmente, né, se eu perguntar para vocês preferem multiplicação ou divisão? Quase que aí 90% vai preferir a multiplicação do que a divisão, certo? Mas o mais importante é que os dois têm o mesmo resultado. Só quero deixar claro isso para caso vocês venham a ver em algum lugar a pessoa fazendo com a divisão, você saber que dá para fazer também. Vamos lá, ó. Para fazer o markup multiplicador, a gente tem mais duas formas de fazê-lo. Eu vou passar a fórmula 1 e a fórmula 2. Na fórmula 1, ó, markup é igual ao quê? Preço de venda dividido por custo. Só, facinho. Tô falando de lucro aqui? Não. Então, nessa primeira forma, não dá para assegurar que a empresa vai ter lucro. Agora, olha a fórmula 2. Calma, não se assusta, não é tão difícil, tá bom, gente? Aqui, essa fórmula a gente lembra muito, ó, de expressão numérica, né? Fizemos lá na quarta, quinta série e vamos ver que a gente vai usar agora. E não é tão difícil, tá? Na segunda forma, a gente tem aí, ó, 100 dividido, abre o colchetes, né, gente? Colchetes, 100 menos o parênteses, aí nós vamos ter que obter um percentual de despesa fixa, aí é outras continhas que nós temos que fazer, mais um percentual de despesas variáveis, mais um percentual de margem de lucro. Fecha o parênteses, fecha o colchetes. Colchetes? Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, tá? A gente nem lembra mais isso daí direito. Mas olha aqui, aqui eu tenho o quê? Margem de lucro. Então, nessa segunda forma, eu consigo, de fato, assegurar que eu multiplicando por esse índice que eu vou ter, eu consigo ter uma margem de lucro que eu tenha colocado aí nessa fórmula. Beleza? Vamos continuar. Agora a gente vai continuar lá no exemplo do confecção de camisetas e vamos pôr na fórmula 1, que é bem facinho, essa de cima aí, gente, ó. Pego, ó, fórmula 1, markup é os 24,30, que é o preço lá que eu tô pensando de vender minha camiseta, dividido pelo meu custo variável, R$ 11,60. Aí eu encontro o índice, tá, gente? Esses R$ 2,09 que eu encontrei não é um percentual, né? Não é um valor, é R$ 2,09. É um índice. Você vai usar desta forma para você poder obter o preço de venda, né? Aí o que acontece? Para você saber se a conta está certa, né? Ó, se multiplicar o quanto foi gasto, que é o custo variável de 11,60 vezes 2,09 na sua calculadora, você vai chegar aí a um preço aproximado, que é de quê? De R$ 24,24, né? Como a gente usa índice, tem muito arredondamento, não chegou nos 24,30, mas chegou no preço mais aproximado possível, certo? Para que serve o markup, Clarissa? Como eu disse, empresa que faz muito preço de acordo com aquele pedido do cliente, faz muito orçamento e não tem um preço fixo, porque o produto dela muda de cliente para cliente, é interessante usar um markup, né? Para ela não ter que ficar toda vez colocando várias informações.
Então, por isso que é bacana. Para confecção de camisetas, talvez o markup dessa forma aqui não é o mais interessante. Lembrando também que o markup, ele vai funcionar bem quando você já analisou a concorrência, o preço de venda, tudo isso. Tá bom? Vamos lá para a Fórmula 2, que está um pouquinho mais complexa, mas também não é tão difícil. O pessoal que tem medo de matemática, relaxa que você vai conseguir fazer. Olha aqui, ó. O que você vai precisar? Estabelecer alguns percentuais para os itens lá que a gente viu da fórmula. Ó. Despesas fixas, eu estou falando que do meu preço de venda, 18% dele é despesa fixa. Aí eu venho, ó, despesa variável, eu estou falando que é 20%, que no caso, quem lembra, se a gente for lá em cima, é a nossa comissão, a comissão da vendedora lá. Margem de lucro, olha que legal, eu estou falando que eu quero ganhar 15% em cada camiseta. Nossa, Clarice, que pouco. Gente, só revelar aqui um segredo que alguns não sabem. Geralmente quem ganha menos, né, ou seja, quem tem a margem de lucro menor, é quem fabrica algum tipo de produto, né? O comerciante, outras pessoas vão ganhando um pouquinho mais na margem de lucro. Também não estou falando que o comerciante é mais rico que a indústria, né? Não é isso. Mas quando vocês forem ver, sempre a margem de lucro de uma indústria acaba sendo menor, só que ela vende muito, então por vender muito, acaba tendo um valor bacana, né? Se fazer a continha correta, beleza? Vamos continuar. Então, tendo esses percentuais, aí sim eu vou para a fórmula. Então, é só copiar. 100 divide. Abre aí o colchetes. 100 menos. Coloco dentro dos parênteses o 18, que é a despesa fixa, o percentual, só que aí eu não coloco percentual. Mais o 20, que é a despesa variável, mais o 15, que é a minha margem de lucro que eu estou pretendendo. Fecho o parênteses, fecho a colchete, certo? Colchetes, acho que é colchete, se não tiver, vocês me perdoem aí. 100 dividido por 100 menos 53. Clarice, de onde veio 53? Só somei o que estava dentro dos parênteses, gente. Gente, 18 mais 20 mais 15. Pode somar aí na calculadora, que vai dar 53. Recomendo fortemente que vocês estejam com uma calculadora e estejam com um caderno na hora que vocês estiverem assistindo a aula, tá bom? Por quê? Vai te ajudar a entender. Se você só ficar vendo esses números aqui na apostila, vai falar, nossa, não estou entendendo nada, né? Então precisa aí que você tenha a calculadora, que aí você vai fazer a conta junto comigo aqui que estou falando no momento. Aí vamos lá. Copiando o primeiro 100, divido, faço 100 menos 53, chego em 47. Pego 100, divido por 47, cheguei no meu índice de 2,13, 2,13. O meu primeiro índice lá, que eu não tinha colocado margem de lucro, lembra que deu 2,09? Vamos fazer a conta para ver quanto daria o preço de venda com esse novo índice, com uma margem de lucro assegurada de 15%? Olha só. Pego lá o valor do custo variável do meu produto, da camiseta, R$ 11,60, vezes os 2,13, só coloca assim na calculadora, cheguei em R$ 24,71. Então, para que eu tenha 15% de lucro, no mínimo, né, mantendo as minhas despesas fixas, não aumentando nada, eu vou ter que vender a minha camiseta a R$ 24,71 e não a R$ 24,30. Ah, Clarice, é uma diferença pouca aí de 40 centavos. Beleza. Só que se essa diferença, com o preço de R$ 24,30, você não tem 15% de lucro. Você deve ter o quê? Uns 10, 12%. Certo? Então, essa é a segunda forma. Eu não estou passando exercício nessa segunda forma. A princípio, eu quero que vocês foquem muito na margem de contribuição, mas eu gostaria muito que vocês conhecessem como que é o markup, para caso vocês venham trabalhar numa empresa que utiliza, vocês já saberem aí como chegar no valor, tá bom? Então, a gente fica por aqui nessa aula. Se tiver dúvida, depois de assistir este vídeo, por favor, me manda no meu PV aí as informações, o que você está precisando, tá certo?